Iniciamos este momento com o coração aberto, prontos para mergulhar em uma oração de coragem baseada em uma das promessas mais poderosas da Bíblia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Este versículo é um verdadeiro bálsamo para os dias em que o medo tenta nos paralisar e as incertezas da vida parecem maiores do que nossa capacidade de enfrentá-las. Ao refletirmos sobre essas palavras, somos convidados a nos conectar com a presença de Deus, que não apenas está ao nosso lado, mas promete nos fortalecer, nos ajudar e nos sustentar. Essa não é apenas uma mensagem de consolo, é um chamado à coragem. Por isso convido você a permanecer comigo até o final desta oração. Cada palavra será como um escudo para sua alma, um lembrete de que você não está sozinho e que há um Deus poderoso cuidando de cada detalhe da sua vida. O medo é uma emoção natural e humana. Ele surge diante do desconhecido, do perigo, da dor ou da possibilidade de perda. Todos nós já sentimos medo. Medo do futuro, medo de perder alguém, medo de falhar. E embora o medo tenha seu papel em nos alertar sobre riscos, ele pode se tornar uma armadilha espiritual quando não é entregue a Deus. Quando o medo domina o coração, ele paralisa, enfraquece nossa fé e nos afasta da confiança plena nas promessas divinas. Muitas vezes, o medo faz com que nos esqueçamos de quem Deus é, um Pai amoroso, presente e fiel. Ele nos promete em Isaías 41:10 que está conosco, que nos fortalece e nos ajuda. Quando esquecemos disso, o medo toma o lugar da fé e começamos a duvidar do cuidado de Deus. Mas a fé é justamente o antídoto do medo. É crer mesmo quando não vemos, confiar mesmo quando não entendemos. E é por meio da oração que essa fé é reacendida. Quando falamos com Deus, entregamos a Ele nossos medos e recebemos em troca a sua paz e a sua coragem. Quando Deus diz, não temas, Ele não está apenas nos pedindo para ignorar o medo. Ele está nos convidando a olhar para Ele em vez das circunstâncias. Essa expressão aparece diversas vezes na Bíblia e sempre vem acompanhada de uma promessa. Não temas, porque eu sou contigo. Ou seja, o motivo pelo qual podemos não temer não está em nossa força, mas na presença constante de Deus ao nosso lado. Não temas é uma instrução que nos desafia a viver com fé, a confiar em algo maior do que nós mesmos. É uma declaração de que, mesmo diante de perigos reais, perdas ou dores, há um Deus soberano no controle. Na Bíblia, Deus disse, não temas a Abraão antes de fazer uma aliança. Disse a Moisés, diante da responsabilidade gigantesca de libertar o povo. Disse a Josué quando estava prestes a liderar Israel em batalha. Em todos esses momentos, a frase não era vazia. Era uma garantia de que Deus agiria em favor dos que confiam nele. Por isso, quando repetimos Isaías 41:10 em oração, não é apenas um versículo bonito. É uma âncora. É um lembrete divino de que podemos caminhar mesmo com o coração tremendo, porque Deus nos sustenta com a sua mão forte. A verdadeira coragem não vem da ausência de medo, mas da certeza de que não estamos sozinhos. Em Isaías 41:10, Deus afirma, eu sou contigo. Essa simples frase carrega uma das maiores promessas da fé cristã, a presença constante de Deus. Não importa onde estejamos ou o que estejamos enfrentando, Ele está conosco. A presença de Deus é o que transforma situações impossíveis em testemunhos de fé. Quando sentimos a companhia do Pai, nossos passos ficam mais firmes, mesmo que o caminho ainda esteja nebuloso. Saber que o Criador do Universo caminha ao nosso lado nos dá coragem para enfrentar enfermidades, crises familiares, problemas financeiros e dores emocionais. É importante lembrar que Deus não prometeu que não teríamos dificuldades, mas prometeu estar conosco em cada uma delas. Como Ele esteve com Daniel na cova dos leões, com os 3 jovens na fornalha ardente e com Paulo nas prisões, assim Ele também está conosco, hoje, agora. E é essa presença amorosa e poderosa que nos fortalece, consola
e encoraja. Quando oramos reconhecendo essa verdade, algo muda dentro de nós. O medo diminui e a fé cresce. Nos momentos de fraqueza, dor ou desespero, é comum sentirmos que não temos mais forças para continuar. Mas é justamente nesses momentos que a força de Deus se manifesta de forma mais poderosa. Isaías 41:10 nos lembra: Eu te fortaleço. Essa promessa não é abstrata. Ela se cumpre todos os dias na vida dos que confiam em Deus. A força de Deus não significa ausência de lutas, mas sim a capacidade de suportar o que parecia insuportável. Muitas vezes, essa força se revela em pequenas coisas: um consolo inesperado, uma resposta em oração, um sentimento de paz no meio do caos, ou uma palavra certa vinda de alguém. Em outras situações, ela vem como coragem sobrenatural para enfrentar algo que nos apavorava, ou como resiliência para continuar mesmo quando tudo parece desmoronar. O apóstolo Paulo escreveu que, quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10, mostrando que a força de Deus se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. Ou seja, quando chegamos ao nosso limite, é aí que ele age com mais intensidade. A oração é o canal pelo qual essa força nos alcança. Quando nos derramamos diante de Deus, entregamos nossa limitação e recebemos poder do alto. A segunda parte de Isaías 41:10 diz: Eu te sustento com a destra da minha justiça. Essa é uma promessa direta e pessoal de que, mesmo quando tudo ao nosso redor parecer ruir, Deus nos sustentará. Sustentar significa manter de pé, não deixar cair, segurar com firmeza. E é exatamente isso que o Senhor faz por aqueles que confiam nele, especialmente em tempos de crise. Vivemos dias de instabilidade emocional, financeira, espiritual. E nesses períodos, muitas pessoas se sentem abandonadas ou perdidas. Mas a Bíblia nos garante que Deus não apenas nos acompanha, mas também nos sustenta. Ele nos segura com sua mão direita, símbolo de força, autoridade e justiça. Essa imagem transmite segurança e consolo. Deus não está apenas nos observando de longe. Ele está segurando a nossa mão. O sustento divino se manifesta em provisão inesperada, em portas que se abrem, em recursos que surgem no momento certo, em pessoas que aparecem com apoio emocional ou material. Às vezes, o sustento também vem, em forma de paz interior, aquela que excede todo entendimento e nos permite continuar firmes mesmo quando tudo está desmoronando. Quando oramos reconhecendo essa promessa, nosso coração encontra alívio. Podemos descansar, sabendo que o nosso sustento não vem apenas do trabalho, das pessoas ou das circunstâncias, mas do próprio Deus, que nunca falha. O medo é uma das emoções mais paralisantes que o ser humano pode enfrentar. Ele nos impede de agir, de sonhar, de confiar. Porém, a palavra de Deus é clara e direta: não temas. Esta ordem aparece repetidamente na Bíblia, porque Deus conhece a fragilidade do nosso coração. E Ele nos deu um antídoto poderoso contra o medo: a verdade da sua palavra. Quando nos alimentamos das Escrituras, nossa mente é renovada e nossos sentimentos encontram equilíbrio. A verdade bíblica desmascara as mentiras que o medo nos conta. O medo diz: você está sozinho, mas a palavra diz: Deus é contigo. O medo diz: você vai fracassar, mas a Escritura afirma: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O medo diz: você não tem forças, mas Deus responde: eu te fortaleço. Superar o medo não significa ignorar os riscos ou fingir que está tudo bem, mas sim escolher acreditar que Deus está no controle mesmo diante das ameaças. Quando oramos baseados na verdade bíblica, reafirmamos a nossa confiança em Deus e reprogramamos nosso coração para viver com coragem. A fé nasce da palavra, e a fé é justamente o que vence o medo. Por isso, se o medo tem te paralisado, mergulhe na palavra. Declare suas promessas em voz alta. Ore com fé, com base na verdade eterna de Deus. E então, você verá que o medo perde força, porque onde há luz, as trevas não permanecem.
O sustento de Deus vai além do físico ou material. Ele nos sustenta também no mais profundo nível emocional. Em Isaías 41:10, quando o Senhor promete nos sustentar com sua destra fiel, Ele está garantindo não apenas proteção contra o mal externo, mas também apoio para nossas lutas internas: tristeza, ansiedade, solidão, medo, angústia. Muitas vezes, nossas maiores batalhas são invisíveis. São aquelas travadas dentro de nós, onde ninguém vê, mas Deus enxerga claramente. E é nesse lugar silencioso da alma que Ele se faz presente com sua ternura e força. Ele consola o coração, aflito enxuga as lágrimas, acalma os pensamentos tumultuados. Ele sustenta nosso emocional quando tudo dentro de nós parece querer desmoronar. O Salmo 34:18 diz: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado." Esse é um consolo imenso. Saber que Deus não apenas entende nossas emoções, mas está próximo quando elas estão no limite. A oração é a ponte entre nossa dor emocional e o sustento divino. Quando oramos com sinceridade, colocando diante dele nossas angústias, encontramos alívio e paz. Deus nos fortalece com sua presença, com a certeza de que não estamos sozinhos, com o toque suave que traz cura emocional. Ele envia pessoas certas, palavras que confortam, respostas que nos dão perspectiva. E, acima de tudo, Ele restaura nossa alma para que possamos continuar, mesmo quando emocionalmente esgotados. A vida é, por natureza, imprevisível. Mudanças repentinas, notícias inesperadas, perdas, crises. Tudo isso nos confronta com nossa limitação humana. Nessas horas, é fácil deixar o coração ser tomado pela ansiedade e pelo desespero. No entanto, Isaías 41:10 nos lembra que mesmo nas maiores incertezas, existe uma certeza inabalável: Deus está conosco. Confiar em Deus quando tudo vai bem é relativamente fácil. O verdadeiro desafio é manter essa confiança quando tudo à nossa volta parece ruir. Mas é justamente nesses momentos que a fé se torna mais necessária e mais poderosa. A confiança em Deus não é cega. Ela é fundamentada em quem Ele é: um Pai fiel, amoroso, soberano e presente. O Senhor nos chama a entregar a Ele nossas aflições, a lançar sobre Ele toda a ansiedade. 1 Pedro 5:7, porque Ele cuida de nós. Quando oramos entregando nossas incertezas, não estamos simplesmente desabafando. Estamos transferindo o peso do controle para aquele que realmente pode conduzir tudo para o nosso bem. Deus não promete que todos os dias serão fáceis, mas promete que não nos abandonará em nenhum deles. Ele caminha ao nosso lado, guia nossos passos, acalma nossos corações e abre portas onde só vemos paredes. Confiar em Deus é como atravessar uma ponte na neblina, com a certeza de que, do outro lado, há segurança, mesmo que não possamos enxergar. Por isso, diante das incertezas, ore com confiança. Reafirme sua fé nas promessas do Senhor. E lembre-se, sua segurança não está nas circunstâncias, mas no Deus que domina todas elas. A oração não é apenas uma prática espiritual. Ela é, acima de tudo, um refúgio, uma fonte de força e coragem renovada para enfrentar o dia. Quando nos colocamos diante de Deus em oração, especialmente ao acordar, é como se estivéssemos nos revestindo de uma armadura invisível, alimentando o espírito com a coragem que vem do alto. Isaías 41:10 diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." E essa promessa se atualiza a cada novo amanhecer. Quando buscamos a presença de Deus, antes mesmo de lidar com os desafios que nos aguardam. A oração diária nos alinha com os propósitos do Senhor e nos lembra de que não estamos sozinhos, mesmo nas situações mais assustadoras. Quando oramos, trocamos o medo pela confiança, a dúvida pela fé, a insegurança pela certeza do cuidado divino. É nesse diálogo com Deus que encontramos ânimo para persistir, sabedoria para decidir, calma para esperar. A oração nos conecta com a fonte inesgotável de poder e nos prepara emocional e espiritualmente para tudo o que o dia trouxer. Se você começa seus dias se sentindo frágil, sobrecarregado ou sem direção,
experimente parar por alguns minutos e orar sinceramente. Peça coragem, peça presença, peça sabedoria. Deus ouve. E mais do que isso, Ele responde, fortalece e transforma. O medo é uma emoção natural. Todos nós sentimos medo em algum momento da vida. Medo de perder alguém, de fracassar, de não ser suficiente, de não ter o controle. E embora o medo seja humano, ele não pode dominar nossa caminhada espiritual. É aí que entra a promessa poderosa de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Essa declaração não é um simples conselho para ficar calmo. É uma ordem acompanhada de uma garantia divina. Deus não apenas diz não temas, mas nos explica por quê. Porque eu sou contigo. Ou seja, o motivo pelo qual podemos vencer o medo não está em nossa própria força, mas na presença constante e protetora de Deus ao nosso lado. Superar o medo com essa promessa exige uma mudança de foco. Deixar de olhar para as ameaças e começar a olhar para aquele que está acima de todas as ameaças. O medo paralisa, mas a fé liberta. Quando confiamos que Deus está conosco, o que antes parecia impossível começa a se tornar suportável e, muitas vezes, superável. E não pode-se. Oração. Podemos confessar nossos medos a Deus e pedir que sua paz nos invada. Podemos declarar a promessa de Isaías como uma verdade sobre nossas vidas e, com isso, encontrar forças para dar o próximo passo mesmo quando tudo ainda parece incerto. Não se trata de ignorar o medo, mas de enfrentá-lo com a certeza de que o Todo-Poderoso está segurando nossa mão. Um dos maiores consolos da fé é saber que Deus não nos abandona em nenhum momento. Isaías 41:10 traz essa certeza de forma clara e reconfortante. Não temas, porque eu sou contigo. Essa não é apenas uma promessa para momentos específicos, mas para toda a nossa caminhada. A presença constante de Deus significa que, mesmo quando nos sentimos sós, desamparados ou perdidos, Ele está ali, silenciosamente sustentando-nos. Essa presença se manifesta de muitas formas, por meio de um pensamento de esperança, um conselho sábio, um abraço amigo, ou até um momento de paz inexplicável no meio da tempestade. Quando cultivamos a consciência dessa presença divina, nossa vida muda. Passamos a reagir às dificuldades com mais calma e confiança, porque sabemos que não estamos enfrentando os desafios sozinhos. Isso nos dá força para continuar, para perdoar, para amar e para crescer. A oração é uma ferramenta poderosa para sentir essa presença diariamente. Ao abrir o coração diante de Deus, reconhecemos sua proximidade e convidamos sua paz para nos acompanhar a cada passo. Viver com a certeza de que Deus está conosco transforma nosso olhar sobre o mundo, sobre as pessoas e, principalmente, sobre nós mesmos. Nos momentos de dificuldade, quando tudo parece pesar demais, a palavra de Deus nos lembra que não estamos sozinhos e que há uma força maior pronta para nos sustentar. Isaías 41:10 nos oferece essa certeza. Deus é nossa força e auxílio constante. Essa verdade traz conforto e coragem para enfrentarmos adversidades, seja uma crise emocional, um problema financeiro, um desafio na família ou uma batalha interna. Saber que Deus é nosso apoio inabalável nos permite levantar mesmo quando nos sentimos fracos. A oração nesses momentos não é apenas um pedido de socorro, mas também um reconhecimento de que a fonte da nossa força é divina. Quando entregamos nossas fraquezas nas mãos de Deus, Ele nos renova, nos capacita e nos dá a resiliência necessária para continuar. Além disso, a presença de Deus como auxílio não elimina as dificuldades, mas transforma a maneira como lidamos com elas, dando-nos paz e esperança no meio da tempestade. Assim, podemos enfrentar cada desafio com a certeza de que não precisamos carregar o peso sozinhos. Deus está ao nosso lado, pronto para nos fortalecer. A ansiedade e o medo podem dominar nossos pensamentos e prejudicar nossa paz interior, especialmente diante de situações incertas ou desafiadoras. Isaías 41:10 oferece uma resposta direta a essas emoções. Confiar em Deus
que está conosco e nos fortalece. Confiar em Deus significa entregar a Ele as preocupações, sabendo que não estamos sozinhos na luta. A oração é um canal para essa entrega. É o momento de abrir o coração e declarar que confiamos no cuidado e na proteção divina, mesmo quando não enxergamos uma solução imediata. Essa confiança transforma nossa mente, substituindo o medo pela fé, a ansiedade pela esperança. Ao lembrarmos que Deus promete estar conosco e nos sustentar, podemos enfrentar o dia com serenidade, independentemente das circunstâncias. É um processo que exige prática, paciência e persistência, mas a promessa de Isaías nos assegura que Deus não nos abandona, que está ao nosso lado para guiar nossos passos e acalmar nosso espírito. A fé é o alicerce que nos mantém firmes quando os desafios surgem e as circunstâncias parecem adversas. Isaías 41:10 reforça a importância dessa fé ao nos lembrar que Deus está conosco e nos fortalece, eliminando o motivo para o medo. Ter fé não significa ausência de dificuldades, mas a convicção de que, independentemente do que enfrentamos, há uma presença divina que nos ampara e guia. Essa fé se manifesta na coragem para seguir adiante, na esperança que renasce a cada manhã e na paz que supera o entendimento. Em momentos de crise, é natural sentir-se fragilizado, mas a fé nos levanta e nos incentiva a continuar, confiando que as batalhas têm um propósito maior e que, no tempo certo, a vitória virá. A oração é um exercício poderoso para cultivar essa fé, pois nos conecta diretamente com Deus, fortalecendo nossa confiança em sua promessa de estar sempre ao nosso lado. Assim, a fé se torna uma luz constante que ilumina nosso caminho, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. A paciência é uma virtude fundamental na jornada espiritual, especialmente quando aguardamos respostas, mudanças ou superação de dificuldades. Isaías 41:10 nos assegura a presença constante de Deus, o que nos convida a confiar no tempo perfeito dele. Nem sempre as coisas acontecem na velocidade que desejamos, e é justamente nesses momentos que a paciência se torna essencial. Ela nos ajuda a não desistir, a manter a esperança viva e a perseverar mesmo quando o caminho parece longo e desafiador. A oração fortalece nossa paciência, pois nos conecta ao coração de Deus, nos lembrando que Ele está no controle e que tudo está sendo conduzido para o nosso bem maior. Essa confiança nos permite aceitar o processo, aprendendo e crescendo a cada etapa. Além disso, a paciência nos ajuda a lidar com as pessoas ao nosso redor, promovendo a compreensão e o amor, mesmo quando enfrentamos situações difíceis. Cultivar a paciência é, portanto, um ato de fé e amor que nos prepara para receber as bênçãos que Deus tem reservado para nós. A promessa feita em Isaías 41:10 é um convite direto para vivermos sem medo, confiando plenamente na presença e no amparo divino. Encontrar força nessa promessa é transformar o medo em coragem e a insegurança em fé sólida. Muitas vezes, o medo surge do desconhecido, das situações fora do nosso controle ou das dificuldades que parecem maiores do que nossa capacidade de enfrentá-las. No entanto, a palavra de Deus nos assegura que não precisamos temer, pois Ele está conosco, pronto para nos sustentar. Essa certeza fortalece nosso espírito e nos permite agir com determinação, mesmo diante dos maiores desafios. A oração é o momento em que renovamos essa promessa, lembrando a nós mesmos que a força de Deus é maior que qualquer temor. Ao confiar nessa promessa, desenvolvemos uma postura de coragem que inspira e contagia, transformando nossa vida e as vidas ao nosso redor. O desânimo pode nos alcançar em diversos momentos da vida, especialmente quando enfrentamos situações difíceis ou quando sentimos que nossos esforços não trazem resultados. Isaías 41:10 nos oferece uma resposta poderosa para esses momentos. Deus está conosco para nos fortalecer e ajudar. Superar o desânimo começa ao reconhecermos que não precisamos carregar sozinhos o peso das nossas lutas. A presença de Deus traz conforto e renovação, permitindo que nossos corações se encham novamente de esperança e coragem.
A oração é um recurso vital nesse processo. Ao nos conectarmos com Deus, podemos derramar nossas angústias, pedir forças e receber a paz que vai além do entendimento humano. Essa conexão divina é capaz de reavivar nossa motivação, nos fazendo enxergar além dos obstáculos e acreditar que dias melhores virão. Assim, com Deus ao nosso lado, podemos transformar o desânimo em um impulso para seguir em frente, fortalecidos e confiantes. Manter a esperança é essencial para atravessar os momentos mais desafiadores da vida. Isaías 41:10 nos lembra que Deus está conosco, o que nos dá uma base sólida para não perder essa esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. A esperança é a luz que ilumina o caminho quando tudo parece escuro. É a força que nos impulsiona a continuar, mesmo quando estamos cansados ou desanimados. Ela nos ajuda a enxergar além do presente, confiando que Deus tem um plano maior para nossas vidas. Em meio às dificuldades, a oração fortalece essa esperança, pois é nela que renovamos nossa fé e recebemos a paz que nos sustenta. A esperança nos mantém firmes, confiantes de que, com Deus, somos capazes de superar qualquer desafio. Essa esperança ativa também nos torna instrumentos de luz para os outros, espalhando fé e coragem para aqueles que estão ao nosso redor. A oração é um dos maiores pilares para quem busca viver com coragem e fé, especialmente nos ensinamentos de Isaías 41:10. Ela funciona como um momento sagrado de conexão com Deus, onde podemos renovar nossa força interior e receber a paz que só Ele pode proporcionar. Diariamente, enfrentar desafios pode nos deixar esgotados, inseguros ou com medo, mas a oração nos oferece um espaço para entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Nesse diálogo sincero, encontramos conforto, orientação e a certeza de que não estamos sozinhos. A prática constante da oração ajuda a cultivar a confiança em Deus, fortalecendo o espírito para as batalhas diárias. É nela que encontramos coragem para enfrentar o desconhecido, paciência para esperar o tempo divino e esperança para continuar mesmo quando tudo parece difícil. Assim, a oração se torna uma fonte inesgotável de renovação, preparando-nos para viver cada dia com fé, coragem e determinação, seguros de que Deus está ao nosso lado em cada passo do caminho. Deixe um amém nos comentários se essa oração falou com você. Juntos, vamos espalhar fé, esperança e proteção. Curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas orações direto no seu celular.